Muito bem, de volta a esse encontro semanal para conversarmos sobre o que a Bíblia diz sobre os mais variados temas. Falaremos hoje sobre o relativismo ético. Para tanto, usaremos a referência do profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, na Nova Versão Transformadora. A Bíblia diz que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. O relativismo ético, apesar de não ser muito conhecido com essa grafia, está presente em nosso meio de forma contundente. Na sociedade em que vivemos, ele acontece. As igrejas não estão livres dessa forma de pensar e decidir as questões do dia a dia. No relativismo ético, conceitos de bem ou mal, certo ou errado, bom ou ruim, pode ou não pode, estão mais em função de realidades interiores do que exteriores, ou seja, não são definidos por códigos normativos externos, mas condicionados ao indivíduo e suas questões interiores. O relativismo ético leva a uma tendência subjetivista, onde vamos descobrir que, se enfatizamos sentimentos em detrimento do pensamento e da razão, concentrando nosso gosto e nossa opinião individual, fazendo do indivíduo a autoridade final e o critério único pelo qual tudo mais deve ser julgado. Há então um perigo muito grande se o indivíduo é quem determina as questões morais, corre-se o risco do convívio social tornar-se anárquico em relação à vivência do Evangelho. O relativismo ético está presente, só que com outro nome, com outra nomenclatura, ou seja, nova moralidade, desvirtuando completamente os conceitos sedimentares como indispensáveis à vida cristã. Em seu livro Ética Cristã para Hoje, Milton Rudnick adverte: as pessoas insistem em aprovar certas atitudes e atividades, embora elas sejam claramente identificadas como pecado nas Escrituras. Por exemplo, homossexualidade, autoafirmação e revolução são alguns exemplos. Inversamente, virtudes e valores recomendados pela Bíblia. Valores tais como castidade, não vingança, autossacrifício, são desprezados por alguns dentro do mesmo grupo de pessoas. Como cultivar um estilo de vida cristã onde as influências negativas do relativismo ético não se façam presentes e também não se incorra no erro
da austeridade cruel de uma vida legalista. Consideremos então a realidade humana e a proposta de vida do Evangelho. Para descobrirmos esse estilo de vida, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer a realidade humana. Escrevendo sobre a nova moralidade surgida na década de 60, Milton Rudnick diz: o problema não é simplesmente que o povo está pecando mais e obedecendo menos. O problema é antes que um número crescente de pessoas no mundo, como nos círculos cristãos, recusa-se a considerar muitos tipos de comportamento como sendo pecado. Fecha aspas. Nessa observação podemos entrever a erva daninha do relativismo ético. Notou? O ser humano, seguindo seus próprios referenciais, decide que ele determina o comportamento ou atitude e que isso não é pecado. Isto é, cada pessoa se sente livre para decidir por si própria o que é bom e o que é mal. Isso não é interessante. Na verdade, quando um cristão assume uma postura dessas, está demonstrando desconhecimento ou falta de seriedade para com a revelação bíblica sobre a realidade humana. Segundo a Bíblia, a história humana pode ser concebida em 3 situações distintas. Primeiro, o homem, no projeto original de Deus, ele mostra as Escrituras que o homem foi criado por Deus. A Bíblia diz isso. Conforme a sua imagem e semelhança. Recebendo do Criador a autoridade sobre o restante de toda a criação. Tendo, todavia, a responsabilidade de administrá-la zelosamente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e para tomar conta dele. Gênesis capítulo 2, verso 15. O homem é um ser pessoal e espiritual. Tendo recebido do próprio Deus o fôlego da vida, e o Espírito retornará para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O propósito de Deus na criação do homem foi que esse mesmo homem pudesse adorá-lo. O homem foi feito para glorificar a Deus. A Bíblia diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Segundo, o homem maculado pelo pecado. A comunhão inicial que o homem mantinha com Deus foi quebrada, foi rasgada com a entronização do pecado na vida humana. A opção pelo pecado, por livre e espontânea vontade, caracteriza um ato de desobediência ao Criador. Não podemos
esquecer que o pecado trouxe uma série de consequências à vida do homem, da mulher, do meio ambiente e da relação entre eles. Terceiro, o homem reconciliado com Cristo. Se a tarefa de Deus foi uma obra de construção e, antagonicamente, a obra do maligno foi uma atuação de destruição, por outro lado, a missão do Cristo foi realizar a grande obra de reconstruir, reconciliar a vida do homem decaído no pecado. Isso já estava estabelecido desde o Jardim do Éden, quando vemos a promessa de que da descendência da mulher ia chegar aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Concluímos, dizemos que fugir do legalismo é abrir-se para o sentido da vida cristã. O legalismo massacra o indivíduo, inibe a criatividade, fecha as portas da descoberta e do novo, tornando a vida estática e ingrata, ao invés de dinâmica e graciosa. A pergunta feita pelo teólogo J. Marcos Barr cabe aqui como uma luva. Ele pergunta: até onde se pode ir sem se perder nas areias movediças de um relativismo inaceitável? Sim, porque o péssimo uso da liberdade tem levado o homem a práticas contraditórias de sua busca por realização pessoal. A Bíblia diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Gálatas 5, verso 1. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus que nos livre dessas artimanhas que o diabo coloca para cada um de nós, para cada cristão, do pecado com outra forma, com outra roupagem, mas que tudo se resume num pacote só. O pecado que perturba, o pecado que afronta a vida do cristão. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, a cada momento, a cada palavra, o Senhor nos mostra as saídas que temos para fugirmos do pecado. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor está disposto a caminhar conosco a segunda milha. Muito obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, e o amor supera tudo. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.